Quarto domingo do tempo da Páscoa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para meditarmos a palavra de hoje, que se encontra em São João, capítulo 10, de 11 a 18. Queridos irmãos, vamos rezar para que possamos compreender, para que nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração aberto, para receber a palavra de vida, a palavra de vida eterna. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, rogai por nós. Nossa Mãe Santíssima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor e não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu a conheço e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida para as ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, veja, Jesus está dizendo, com todas as palavras, que Ele é o bom pastor. O bom pastor é esse Pai que cuida, que leva para lugares seguros. Jesus quer nos conduzir. E o interessante é que a ovelha escuta a voz do pastor. A ovelha, ela escuta bem. E como ela escuta bem, o pastor dá as orientações e ela segue, e como ela escuta o pastor, então ela está sempre segura, Que nós possamos ser como boas ovelhas, que escutam a palavra de Deus, aprende com a palavra de Deus, escuta o bom pastor e está sempre seguro. Acontece que Jesus é o bom pastor, Existem o padre, ele tem que ser um bom pastor, O diácono tem que ser um bom pastor, O pastor dos pastores é Jesus, Mas o diácono tem que ser um pastor bom, Assim como o padre, assim como o bispo, Assim como o cardeal, assim como o papa, Temos que ser bons pastores. O papa, ele é o pastor de toda a igreja, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Cristo deve ser pastoreada também, pelo Papa. O Papa tem essa responsabilidade, Assim como o padre, assim como o bispo é pastor da sua diocese, o arcebispo da sua arquidiocese. Então, ele tem que estar vendo, ele tem que cuidar, O arcebispo, ele cuida ali de cada paróquia, ele tem o dever ali de olhar, de cuidar, de ver se aquele pastor que ele confiou ali está direitinho, está fazendo aquilo que é certo, Então, o arcebispo é aquele que olha, que cuida, que orienta, que ajuda como pai também, dos padres, Então, ele cuida da sua arquidiocese. O padre tem esse dever de cuidar da sua paróquia, das suas comunidades, E o diácono está ali para ser um auxílio, para estar junto, para fazer também as coisas que são próprias, do diaconato, E Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. O problema é que existe muitos pastores que não são pastores, e Jesus está dizendo que tem muita gente que não é pastor, tem muita gente que é mercenário. Mercenário, o que é mercenário? Mercenário não tem interesse, veja, não tem interesse na proteção das ovelhas. Em outras palavras, tem muitos pastores mesmo, ou padres que não está muito interessado na santidade do teu povo, porque
para que um padre tenha este interesse de santidade na vida do povo, ele também tem que buscar a própria santidade, né? Viver a própria coerência com a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus vai dizer aqui que tem muita gente que está cuidando do povo que não é dele, mas que é de Deus, mas tem muita gente que se reveste de pastor, mas é um lobo. O que o lobo faz? O lobo ataca. E o lobo ataca e também dispersa, vira uma bagunça, né? Onde o lobo entra, aquela pessoa que tira Deus da sua vida, seja lá quem for, né? Pode ser um padre, pode ser um diácono, pode ser quem for. Se nós, como cristãos, se nós tiramos Jesus do nosso coração, nós vamos também nos transformando neste lobo. E quando nós somos assim lobos, nós atacamos, nós dispersamos. É aí que está o grande problema. Isto é o grande pecado na nossa vida. O pecado, ele faz esta devassidão na nossa vida e, consequentemente, na vida de outras pessoas. Veja, o mercenário, ele não se importa com as ovelhas. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Interessante é que Jesus está dizendo: olha, as ovelhas me conhecem. As ovelhas, elas vão aos poucos, né? E tomara que isso de fato seja uma realidade, né? Que nós possamos reconhecer a voz do pastor no pastor, né? Aqueles que estão conosco. Tem muita gente que quer ser pastores, né? Aí conduzir as pessoas. Tem muita gente perigosa, né? Que quer te conduzir, fala de Deus, fala do amor de Deus, mas no fundo está interessada no seu dinheiro, está interessado naquilo que você tem, está interessado em vender coisas e fazer da casa de Deus um comércio. Veja, a casa de Deus não é lugar de comércio, a casa de Deus é casa de oração, assim como Jesus vai nos ensinar. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, Jesus vai dizer. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá só um rebanho e um só pastor. Então, esta é a missão da igreja, levar Jesus para todos os lugares. Veja, é o que está acontecendo, é o que acontece. Veja, mais de 2000 anos, né, que nós estamos aqui nessa igreja, no mundo, e esta realidade, uma só igreja, um só pastor, isto é uma realidade no dia de hoje? Não, não é. A igreja de Cristo está em muitos lugares, mas tem muitos lugares que o cristão ainda não entra, que o padre não entra, que a palavra de Deus não entra, que nós não podemos, e quem fala de Jesus ainda corre perigo, né? Porque quando nós comungamos da verdade, e quando nós estamos com a verdade, veja, a verdade é luz, e onde está a luz, as trevas não aguentam, não gostam, né? E aí a pessoa tem problemas. Então, minha gente, veja, aqui eu encerro. Acontece que isso aqui é uma realidade que será realidade mesmo. Está próximo, está perto. Veja, nós vamos fazer o que dá para fazer. Nós vamos evangelizar, nós vamos fazer, a igreja tem que fazer o seu possível, mas acontece que haverá um momento em que esta realidade será no mundo inteiro. E quem vai colocar o dedo, quem vai colocar o seu poderio em ação é o próprio Deus. Só com a intervenção divina para que, de fato, essa terra escute, né? Essa terra seja um só rebanho que escute somente um pastor. E esse pastor tem nome, é Jesus Cristo. Então, com o poder de Jesus, que nós possamos todos nós ouvir a palavra de Deus. E todos nós ouviremos com a ação, primeiramente da igreja, e depois com a ação, com a intervenção do próprio Deus neste mundo.